Obrigada, Ramira. Então, gente, eu vou começar me apresentando, tá? E coloquem aqui no chat quem ainda não conhece, nunca usou os óleos essenciais para mim, para eu ter uma noção. A maioria aqui eu já conheço e eu já sei que usa, né? Mas quem não conhece, nunca usou, coloca aqui para mim, tá? Deixa eu ver se tem algum microfone aberto. Deixa eu ver. Gente, meu nome é Mariana. Eu sou mãe da Elisa, que tem quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. Sou casada, sou dentista, mestre, doutora em tratamento de canal, né? Eu amo estudar, eu amo a pesquisa. Então, a aromaterapia, né? Eu falo que é meu momento de hobby, é quando eu vou estudar aquele assunto que eu gosto. E quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, tá? Os óleos essenciais entraram na minha vida muitos anos atrás. Um tempo atrás, bastante tempo atrás, né? Em um exame de rotina, o médico ele descobriu um nódulo no meu fígado que em decorrência do uso do anticoncepcional, né? Passei por vários médicos e todos eles falaram a mesma coisa, né? Um crescimento anormal em decorrência do uso do anticoncepcional que eu já tomava há um tempo, tá? E aí eu suspendi o anticoncepcional, meus hormônios ficaram uma loucura, minha pele encheu de acne, né? Eu fiquei cheia de espinhas e era na formatura, né, da minha faculdade. E imagina, né? Você vai formar, tirar foto e aquela pele horrível. E eu ia em dermatologista e não tinha uma solução. Eles me passavam aquela lista cheia de remédio, pomada para isso, de manhã, de tarde, de noite, e nada resolvia. E aí eu voltava, eles falavam, ó, ou você volta para o anticoncepcional, ou você toma o Rocutan. E a gente sabe que o Rocutan é aquele remédio para pele extremamente hepatotóxico, né? Então, é a última opção da minha vida. E lógico que eu não iria entrar nessa medicação. E aí eu fui pesquisar na internet alternativas naturais para aquele tanto de espinha que eu tinha. E aí eu descobri o óleo de melaleuca, tá? E a partir disso eu comecei a utilizar os óleos essenciais na minha vida. Depois, o do Terra entrou na minha vida no início da pandemia, em que eu e meu marido, a gente estava naquele foco, naquela motivação de cuidar da nossa saúde, porque a gente estava vivendo, né, um momento atípico, né? Todo mundo passou por isso e veio muito aquela preocupação de, nossa, vamos nos cuidar, vamos buscar tudo que a gente pode de recurso para a gente ter um suporte imunológico, para a gente diminuir medicação, para que a gente não fique doente, né? E aí eu me tornei uma cliente do Terra e eu fui cliente por 2 anos. A aromaterapia entrou, né, com intensidade maior na minha vida quando eu tive a minha bebê, né? E foi aquele momento em que a gente passa por aquela crise de identidade, em que eu olhava a minha vida anterior a ela e eu não me reconhecia, né? E eu tinha certeza que eu não queria mais aquela vida para mim. Eu não queria aquela rotina que eu tinha, eu não queria ficar longe da minha filha o dia inteiro, trabalhando em consultório de outros colegas, definitivamente aquela realidade não era a que eu queria. E aí, os óleos essenciais entraram na minha vida trazendo um suporte físico, né? Um suporte emocional naquela fase de puerpério, que a gente está com a cabeça, né? Aquela cabeça ali meio desorientada, e trouxe também um suporte financeiro, tá? Então, hoje eu sou uma líder dentro da empresa, estou construindo a minha carreira e o que era renda extra, né? Eu já estou quase fazendo essa transição para se tornar uma renda definitiva, mas tudo no seu tempo, tá? Então foi assim que eu me tornei uma consultora de bem-estar e eu já sou amante dos olhos há muito tempo, tá? E uma questão que me preocupa muito, ainda mais eu que venho de uma família hipocondríaca, né? Eu venho de uma avó muito hipocondríaca, minha mãe também. Então, eu cresci achando muito normal tomar medicação, né? Eu lembro que a minha irmã, a gente tinha uma diferença de 15 anos. Ela brincava de tomar remédio, né? Tudo que ela achava, ela, remédio. Porque ela via minha mãe, né? Ela já pequenininha, com esse hábito, né? E eu venho daquela família, assim, que, sabe, aquele povo que, médico, sem formação, que
sabe tratar todo mundo, você fala qualquer coisa. Não, isso aí é isso. Então, assim, essa é a minha história familiar, né? Então, eu cresci achando que tomar remédio era algo, né, banal, né? Qualquer coisinha, um remedinho aqui e ali. E assim, hoje a gente vive uma realidade que a gente tem muito acesso à medicação. A gente vai na farmácia, junto com o chiclete, tem ali uma Advil, uma Neosaldina. A gente tem uma facilidade muito grande em ter acesso a essas medicações. Mas nunca na história tivemos tantas pessoas doentes, né? Tantos problemas de saúde. Por quê? Porque esses remédios, eles geram, todos eles, efeitos colaterais. E eu não estou falando aqui daqueles casos, daqueles problemas sistêmicos complexos, né, em que a pessoa precisa daquela medicação ou ela, né, não vai sobreviver. A gente está falando desse uso irracional que acontece, que eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que tem aquela malinha de remédio e qualquer coisinha, né, já está tomando uma medicação. E o Brasil é o sexto país que mais consome medicação no mundo, e esse consumo exagerado é a terceira causa de morte no mundo, tá? Então é algo realmente preocupante, e eu e o meu marido, a gente se preocupa muito com a nossa saúde, porque a gente tem essa consciência de que sem saúde, gente, nada na vida vale a pena, né? Você pode ser milionário, mas você tá numa cama, você pode ter ali, o dinheiro pode te dar aquele conforto, mas você não vai conseguir usufruir de todas as benesses que as oportunidades podem te dar, você não vai conseguir ter aquela disposição em ver os seus filhos crescendo. Então, os olhos, eles vêm casar muito com esse pensamento que a gente tem de cuidar da nossa mente, do nosso corpo, e entra como uma opção, né, frente a esse uso irracional que eu vejo na minha família, né, eu fui visitar minha avó no final de semana e eles contam cada caso, né, minha avó teve um problema, e ela estava contando que ela estava com muita dor e no intervalo de 15 minutos ela tomou 8 medicações e ela se intoxicou, lógico, né? Porque ela não tem paciência de esperar a medicação fazer efeito, né? E eu ouvindo isso, eu fico assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou ouvindo uma coisa dessa, né? Eu não acredito que eu estou vivendo isso na minha família. E a minha avó, coitadinha, assim, tem tudo menos saúde, porque as medicações, elas de fato geram esses efeitos colaterais. E eu trouxe alguns aqui para a gente, né, ter uma ideia. A Ritalina, hoje, é um dos estimulantes mais vendidos no mundo e gera muitos efeitos colaterais, né? Como nervosismo, diminuição do apetite, insônia. Então, a pessoa toma aquela medicação para ela ficar mais acordada, para ela estudar. Eu tenho inúmeros amigos que tomam essa medicação sem o diagnóstico de ter um TDAH, né? Sem a necessidade real, tomam para ficar mais inteligentes, mais espertos, para terem uma performance melhor, tá? Eu conheço muitas pessoas. Agora, a Ritalina nem é a medicação do momento, é o Venvance, né? Tô por dentro aí de todas as medicações, porque isso me choca tanto. E aí a pessoa precisa daquela medicação depois para dormir, porque dá insônia. E o remédio para dormir, o Rivotril, por exemplo, que é a medicação mais prescrita no Brasil entre 2013 e 2014, gera uma pressão alta. Então, aquela pessoa que é jovem, começou a tomar Ritalina, já introduz o Rivotril, precisa tomar medicação para diminuir a pressão. E aí, essas três medicações vão atacar o estômago. Aí precisa, ao acordar, tomar um omeprazol. Então, é uma cascata de intervenções, de medicações, que daqui a pouco a gente começa ter cada vez mais problemas de saúde, né? Porque essas substâncias são metabolizadas no nosso organismo e a gente fica cada vez mais dependente de outras e outras drogas, né? Então a indústria farmacêutica, ela não quer que a gente saiba disso, que a gente abra os nossos olhos para outras opções, mas eu acho que é muito importante a gente se conscientizar, tá? Como profissional da área da saúde, eu tenho outra obrigação também que eu tomei como minha missão, né, que é falar sobre a questão da resistência bacteriana, tá? O uso também irracional de antibióticos contribui para a resistência de cepas bacterianas. A gente viveu uma pandemia nunca vista por muitos e muito tempo, um vírus que ninguém sabia o que era, de onde vinha. E hoje a gente vive também essa questão, essa realidade, né, que é algo como a resistência bacteriana. Estima-se que em 2050 a gente vai viver uma era
pós-antibiótico igual a era pré-antibiótico, em que com um simples corte que infeccionava, a pessoa poderia vir a óbito, né? Uma criança com qualquer infecção morria facilmente, porque não tinha medicação para aquilo. E estima-se que se a gente não se conscientizar para isso, se a gente não parar de tomar esses antibióticos que muitas vezes está ali na sua gaveta, eu como dentista, gente, eu ouço semanalmente a pessoa que vem com uma dor de dente, que não é o caso de tomar um antibiótico, falando que, tomei o antibiótico do meu marido, que sobrou lá, tomei do vizinho. Então, isso é algo extremamente sério, tá? E aí, eu venho trazer para vocês uma alternativa, tá? Frente ao uso irracional das medicações, que são os óleos essenciais, tá? Mais uma vez reforçando, né? Como um profissional da área da saúde, eu sei do impacto de uma medicação, eu faço tratamento de canal, existem algumas infecções no dente que podem se disseminar, tá? Para regiões importantes da face, e o antibiótico pode salvar a vida daquela pessoa. Mas eu tô falando daqueles casos em que, sabe, aquela pequena dorzinha de cabeça. Então, antes de você tomar Neosaldina, experimenta um peppermint, né? Seu filho cortou, antes de passar aquela pasta com corticoide antibiótico, passa uma melaleuca. Então, a gente tem uma alternativa antes de se utilizar as medicações. E os óleos essenciais, eles nada mais são do que substâncias naturais criadas pelas plantas, tá? Então, a gente pode fazer a extração do óleo essencial de diferentes partes das plantas. Então, são moléculas aromáticas que vão dar o aroma. Então, se eu estou passando ali num campo de lavanda e vem aquele cheirinho, é porque o óleo essencial daquela lavanda está difundido no ambiente, tá? Se eu tenho aqui na minha horta o hortelã e eu caminho, né, eu movimento, bate um vento, eu sempre sinto aquele cheirinho gostoso do hortelã, é porque ocorreu a liberação desse óleo essencial. O óleo essencial, ele tem moléculas muito pequenas e leves, tá? E eu acho que a gente acaba esquecendo que a gente também faz parte da natureza. Então, essas moléculas dos óleos essenciais, elas têm uma afinidade muito grande com as nossas moléculas. É como se eu tivesse consumindo algo e dentro das nossas células tivesse uma fechadura e a molécula do óleo essencial fosse uma chavinha, tá? Então, por isso que eles exercem um efeito no nosso organismo muito rápido, tá? E muito favorável. São substâncias que se misturam ao óleo e não se misturam com a água. Desculpa. E embora tenha se popularizado muito nos últimos anos, né? Principalmente depois que o do Terra veio para o Brasil, nos últimos 4 anos, tem se falado muito sobre os óleos essenciais. Eles são substâncias utilizadas há muitos anos, tá? Data até 4.000 anos antes de Cristo, né? Já se observou, foi encontrado um óleo essencial lá na tumba do faraó, um óleo de olíbano, e então é algo que realmente, né, vem sendo usado. Talvez a bisavó de vocês usava ervas, chás para tratar, né, os problemas físicos, né, os problemas de saúde. Então, isso é algo extremamente antigo, mas que tem se tornado cada vez mais popular, tá? Um frasquinho desse de óleo essencial, eu vou mostrar mais para frente com relação aos componentes. Mas dentro desse frasco, gente, eu posso ter até 300 componentes químicos. E é por isso que um óleo essencial ele pode exercer diferentes efeitos no meu organismo. Eu posso ter um óleo essencial que me ajuda a dormir, mas ao mesmo tempo ele é muito bom para o meu cabelo, ele é muito bom para aquela ferida na minha pele. Por quê? Porque existem vários componentes dentro de um só, tá? E aí os óleos essenciais não, as plantas, elas vão produzir esses óleos essenciais para se proteger de danos causados pelo sol. Então, eu vou ter pequenas vesículas que ficam na superfície de uma folha, por exemplo, que geram uma hipermeabilização daquela folha para que ela não perca água, para que ela não se resseque diante de um sol. O óleo essencial, ele também atrai os polinizadores, e isso está relacionado até com a reprodução dessas plantas, tá?
Ao mesmo tempo que esse óleo essencial, ele pode atrair determinados polinizadores que são interessantes para a reprodução daquela planta, ao mesmo tempo que pode também repelir insetos, repelir ali agentes agressores que podem, de alguma forma, prejudicar aquela planta. Então, a gente fala que a gente está consumindo o sistema imunológico, né, a resistência dessa planta. Protege também da alteração extrema de temperatura. Gente, a gente tem árvores, né, no nosso mundo de milhões de anos, né? Desde que o mundo é mundo, aquela árvore ali pode ser que a gente encontre uma árvore aí super antiga. E ela tá ali firme e forte, sobreviveu a mudanças climáticas. Então, as plantas, elas têm esse mecanismo, né, de proteção, e isso acontece através dos óleos essenciais, tá? E aí, esses óleos, quando são extraídos, eles são extremamente concentrados. É por isso que a gente precisa de uma certa orientação. É por isso que o trabalho desenvolvido dentro do Terra é feito com consultores de bem-estar, tá? Do Terra é uma empresa que trabalha através do marketing de relacionamento. Vocês nunca vão ver esse frasquinho lá no supermercado, que a pessoa vai olhar, vai falar, nossa, isso aqui é R$ 60? Não sei nem o que é. O trabalho é feito através de nós, que orientamos os nossos clientes, orientamos com relação ao seu emprego, à sua utilização, para que as pessoas possam fazer o melhor uso possível. Porque existe, né, algumas indicações, algumas contraindicações, muitas vezes por conta dessa alta concentração. Então, alguns cuidados eles devem ser tomados e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas olha que interessante, né? A gente pode comparar uma gota do peppermint a 28 xícaras de chá. Então, quando eu vou fazer ali um chá da planta, né, eu uso muita água. Aquele óleo essencial que às vezes está ali na planta, ele se dilui nessa água. Então, a gente não vai ter esse efeito tão potente quanto uma única gotinha que vai apresentar todos aqueles componentes, né, na sua, de uma forma bem concentrada, tá? E aí eu adoro essas imagens que se a gente pegar um microscópio, analisar uma folha, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma folha de eucalipto. Se eu observar com um microscópio, eu vou ver esses tricomas, que são essas vesículas, que é onde o óleo essencial fica. Outra forma, gente, de vocês observarem o óleo essencial de alguma planta é vocês observarem a casca de uma mexerica, por exemplo. Se você dobrar, ela vai espirrar, né? O líquido, o suco. Isso é o óleo essencial da casca, tá? O hortelã-pimenta, se você pegar uma folhinha de hortelã qualquer, macerar, vai dar aquele cheiro maravilhoso. É a liberação do óleo essencial. Então, esse óleo essencial, ele fica em pequenas quantidades dentro dessas plantas. E a gente pode extrair de diferentes partes, da folha, do caule, de raiz, tá? Então, depende aí da planta e do objetivo terapêutico, a gente pode ter essa extração dos óleos essenciais. Eu sou uma consultora de bem-estar do Terra, e o do Terra é a maior empresa de óleo essencial do mundo, tá? Tá presente, ela é americana, ela está nos Estados Unidos há 15 anos e está presente no Brasil há apenas 4 anos. E o maior slogan e missão dessa empresa é trazer os óleos essenciais mais puros do mundo. O mercado de óleo essencial, gente, é um dos mercados mais adulterados. É muito difícil a gente ter óleos essenciais extremamente puros, porque às vezes naquele espaço de tempo em que foi coletado, foi levado lá para armazenar, foi feita a extração, pode acontecer contaminação. A gente pode ter um óleo essencial que se diz puro, mas ali eu vou ter óleo vegetal, porque um óleo essencial ele tem um preço elevado. Então, às vezes, a gente vai ter no mercado óleos mais baratos e pode ser por conta, né, dessa diluição. Eu não tenho 100% óleo essencial, eu tenho óleo essencial em uma pequena quantidade e alguma coisa a mais misturado a isso. Então, o do Terra é a empresa que garante essa pureza, né? Cada frasco, cada lote passa por mais de 11. Eu coloquei 11, mas depois eu fui dar uma lida no site. São quase 50 testes, gente. Tem uma lista lá. E eu que amo, né, ciência, tem até a Gabriela aqui, a gente já fez até uma pesquisa juntas. A gente sabe que tudo que a gente vai, né, testar, colocar no mercado, precisa passar por essas pesquisas. Então, lá eles fazem todas essas
essas pesquisas para garantir que eu tenho ali algo que é puro, que não tem contaminação, que não tem outras substâncias que não o óleo essencial. Outra coisa que é muito importante, que vai impactar no grau terapêutico, tá? Que é de onde, que é a garantia de que aquele óleo essencial está sendo extraído de uma planta no seu habitat natural. Então, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo, né? Então, nessa imagem a gente tem praticamente todos os óleos essenciais, a matéria-prima dos óleos essenciais do Terra, praticamente, e de onde é feita essa extração. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui embaixo no Brasil, lá no norte do país, no Pará, é feita a extração do óleo essencial de copaíba, da resina, do óleo vegetal de copaíba, que é aquela resina que desce na árvore, tá? Então, vamos supor que eu fui lá e eu moro lá na Europa e eu pego uma mudinha, né? Eu amo pegar mudinha de planta. Eu sou essa pessoa. E aí, suponha que eu pego uma mudinha da copaíba e vou falar, não, vou plantar lá no meu quintal, moro lá na Europa e eu vou vender óleo essencial de copaíba. Vocês não concordam comigo que eu vou ter outro tipo de solo, outra temperatura, outros predadores? Então, quando eu faço essa modificação do ambiente, essa planta, ela vai produzir um óleo essencial diferente daquela planta nativa. Então, isso é algo também que é levado em consideração pela empresa. Então, às vezes a gente vê uma diferença de preço de marcas, mas muito provavelmente a extração daquele óleo essencial, ele foi feito em uma planta que pegou a lavanda, que é lá da França, plantou ali em Campos do Jordão, por exemplo. Então, o grau terapêutico desse óleo essencial, ele pode ser prejudicado, tá? Então, isso é algo que também é levado em consideração e é algo que também vai ter um impacto no valor do óleo essencial. Então, se vocês observarem que tal empresa vende óleo essencial tudo com preço só, tem alguma coisa de errado. Porque vocês concordam comigo que aquela tangerina, aquele limão extraído lá no sul do país, aquela árvore, até eu, gente, tenho um pé de limão em casa, vai ser muito mais barato do que se eu pegar aquele sândalo havaiano que nasce lá no Havaí, naquela ilha, que abre uma vez por ano. Então, tudo isso vai influenciar na escassez, né? Então, eu vou ter uma matéria-prima mais escassa e, consequentemente, um valor um pouco maior com relação a essas variáveis que um óleo essencial pode vir a apresentar, tá? E aí eu coloquei aqui, gente, só a título de curiosidade, para mostrar que óleo essencial é química pura, tá? Existe um site da Duterra que chama Search to You. Vocês podem colocar lá no Google Search to You Duterra, vai abrir o site e embaixo de todos os óleos essenciais tem um código. Quem tiver o frasquinho, dá uma olhada. E aí a gente coloca o código desse óleo essencial e ele vai dar para a gente a cromatografia, que é como se fosse, né, o raio-x desse óleo essencial. Vai falar assim, tudo que tem dentro desse óleo essencial. Lembra que eu falei que a gente pode ter até 300 componentes químicos? Então, esse aqui é a cromatografia do Peppermint. Inclusive, é esse Peppermint que eu tô aqui na mão, que eu usei esse código dele, tá? E aí a gente observa que existem inúmeros componentes químicos, tá? E alguns em uma quantidade maior e outros em uma quantidade menor. No Peppermint, a gente vai ter uma prevalência do mentol, 37%, tá? Depois a gente vai ter esse mentone aqui, que deve ser uma variação desse mentol, e aí por isso que a gente tem, né, uma substância com essa característica de menta, né, do hortelã-pimenta, porque eu tenho essa substância química que vai prevalecer. Então, essa aqui é só a título de curiosidade, porque assim, vira e mexe a gente ainda ouve, ai, eu não acredito nos óleos essenciais. E assim, eu gosto de falar que não é porque você não acredita, é porque você não separou um minutinho do seu tempo para estudar um pouquinho sobre química, porque a gente tem aqui componentes químicos. Inclusive, a matéria-prima de muitas medicações que a gente toma vem das plantas, tá? Mentol, por exemplo, é o componente principal do gelol. Eu tenho certeza aqui que a maioria já ouviu
né? Já usou o gelol. Se você pegar o peppermint e passar na sua nuca, passar na sua perna, você vai sentir uma queimação, porque o mentol gera esse resfriamento, essa queimação, essa sensação que tá formigando. E é a mesma sensação que a gente tem quando aplica o mentol. Então, muito, né, que algumas pessoas acreditam que é algo misterioso, algo fantasioso, religioso, não tem nada a ver com isso, é química pura. Inclusive, o princípio ativo de muitas medicações que a gente toma derivam, tá, das plantas. E aí, gente, como que a gente pode utilizar esses óleos essenciais? A primeira forma é a forma aromática. E aí a gente pode utilizar através de um difusor ultrassônico, tá? Esses difusores, eles vão gerar uma frequência que vai promover como se fosse uma quebra das moléculas de água juntamente com o óleo essencial. Então, isso cria uma névoa, eu tô até com meu difusor aqui, então, tá saindo uma névoa que vai difundir as moléculas do óleo essencial no ambiente, tá? Então, essa é uma forma de se utilizar. Perguntam sobre aquele difusor de tomada. Quando a gente usa esse difusor de tomada, ele aquece o óleo essencial. Então, ele oxida o óleo essencial, esses componentes. Então, eu particularmente não recomendo. Primeiro que você vai precisar usar uma quantidade muito grande, tá, do óleo essencial, então vai acabar muito rápido o seu óleo essencial. E outra que vai oxidar, então o efeito terapêutico não será o mesmo, mas pode dar um cheirinho no ambiente, tá? Para quem está começando, principalmente se tem criança, se tem pet, animal em casa, 4 a 5 gotas, tá? Ai, às vezes, por exemplo, eu vou deixar na minha sala. Minha sala é grande, é ventilada, né? Tem janela, tem porta. Nesses casos, eu coloco uma quantidade maior, até 10 gotas. Mas à noite eu vou dormir com a minha filha. Eu deixo sempre uma circulação de ar, eu coloco uma quantidade menor. Até porque os óleos sendo puros, eles são fortes, eles têm a sua potência ali. Eu não preciso usar uma quantidade muito grande, tá? Então, cuidado com crianças e animais. Então, o animal, se você tem um animalzinho, deixa uma porta aberta, porque se ele se sentir mal, né, os animais, eles são mais sensíveis que a gente. Ele vai conseguir sair e você percebe. Aqui em casa eu tenho cachorro e gato e ninguém liga para difusor. Eles dormem mais que a gente. Então, assim, mas observem aí o comportamento do animal de vocês. Importante, aparelhos específicos. Tem alguns difusores que não podem utilizar óleo essencial, tá? Então fiquem atentos a isso quando forem comprar, porque esse óleo pode. Só um minutinho aí, gente. Esse óleo pode impregnar e acabar estragando o seu aparelho. Lembrando que os difusores do Terra, eles apresentam um selo do Inmetro, tá? Então, tem garantia de 3 meses e é o que geralmente eu recomendo. Às vezes eu tenho muitas e muitas amigas que falam, é caro, vou comprar o do Mercado Livre. Só que não dura 3 meses e elas estão voltando e compram o do Terra. Então, assim, para evitar que você não fique gastando, já compra um bom que vai aí te ajudar. Outra forma, gente, é essa inalação consciente que eu falo. E eu indico que a pessoa faça dessa forma aqui, como eu estou fazendo no vídeo, pingando uma gotinha. Não precisa esfregar muito, só mistura o óleo essencial na palma da mão e faz uma cabaninha e inala. Eu recomendo muito quando a pessoa ela tá passando por algum problema emocional, síndrome do pânico, ansiedade. Então, é dessa forma que eu recomendo que os meus clientes utilizem, tá? Inclusive, eu até desafio vocês, né, a fazerem isso, deixar um óleo essencial no seu ambiente de trabalho, junto com você, e naquele momento que você tá sentindo que, sabe, tá pesado, para 2 minutinhos e faça essa inalação. Pare esses minutinhos para respirar de uma forma, né, com presença, com atenção plena no momento presente, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, né, se tem consultor aqui, sempre pergunta, eu tô com uma cliente muito ansiosa, com síndrome do pânico, com depressão. A forma de se utilizar é dessa forma e pode, logicamente, deixar o difusor também no ambiente. Mas eu acho muito importante fazer essa inalação consciente antes de dormir também.
que acontece, gente? Essa era a minha primeira dúvida com relação ao óleo essencial. Eu pensava assim, gente, será que eu cheirar esse negócio vai adiantar alguma coisa? E foi a primeira pesquisa que eu fiz, né? Eu fui entender por que que eu cheirar vai me ajudar. Primeiro que quando a gente inala, né, na parte superior aqui do nosso nariz, a gente tem uma região da nossa narina com alguns receptores oftálmicos. Essa região, ela tem esses receptores que se conectam diretamente com as moléculas do óleo essencial, porque são moléculas pequenininhas, nanopartículas, que têm muita afinidade com o nosso organismo. Então, essas moléculas vão para essa região e essas células, elas têm uma conexão direta com o bulbo cerebral. O bulbo cerebral é a parte do nosso cérebro relacionado com as nossas emoções, com a nossa memória, com a nossa concentração. Então, eu tenho certeza aqui que vocês, né, já sentiram um cheiro de alguma coisa e lembrou de alguém. Um cheiro de uma comida, ai, lembrei da minha avó quando fazia o bolo, tal, porque sentiu aquele cheirinho. O perfume de alguém que lembrou alguma situação. Isso está relacionado com a nossa memória olfativa, né? Com essa conexão do cérebro, do bulbo cerebral, com o olfato. Então, dessa forma, os óleos essenciais eles vão atuar nas nossas emoções. Outra coisa também, eu vou trazer algumas evidências científicas que mostram que os óleos essenciais, eles também estão relacionados, eles afetam os nossos neurotransmissores. Eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente, mas a gente tem neurotransmissores que, quando liberados, né, que quando atuam no nosso organismo geram bem-estar, por exemplo, a dopamina, serotonina, e aí existe já evidência que demonstra que alguns estão relacionados com a elevação desses neurotransmissores. Então é por isso que esse cheirinho, que às vezes a gente acha tão besta, né? A gente está passando por alguma dificuldade, pensa, nossa, eu vou cheirar esse negócio, será que adianta? Gente, adianta. Quando feito com disciplina, tá? Precisa ter disciplina também. Tem gente, às vezes a gente fala, ai, ó, você vai usar 3 vezes por dia. A pessoa abre, dá uma cheiradinha, não adianta. Então tem que fazer direitinho. Então vocês orientem os clientes de vocês a terem essa disciplina, tá? E aí a gente tem a forma tópica. Para a gente usar topicamente, a gente vai sempre precisar associar o óleo essencial a um óleo vegetal, a um óleo carreador que a gente fala. Lembra que eu falei que o óleo essencial ele é muito concentrado? Então, alguns óleos essenciais eles podem gerar uma sensibilidade na nossa pele, porque eles estão muito concentrados. E outra coisa que acontece é que os óleos eles são muito voláteis, eles evaporam facilmente. Então, às vezes, eu vou pingar uma gotinha aqui na minha pele, a nossa pele é quente, é 37 graus. Então, isso pode fazer com que parte desse óleo essencial evapore. Então, para que eu tenha uma absorção melhor, eu preciso sempre associar algum óleo vegetal. E aí, eu coloquei vários exemplos: semente de uva, gergelim, óleo de coco, girassol, azeite. Gente, até óleo de soja a gente pode utilizar. Né? Na falta de alguma coisa, você pega o óleo lá da cozinha, da fritura, da mandioca frita e pode usar. Então, não vai ser por falta de um óleo vegetal. Só que alguns vão ser melhores que outros, né? Um exemplo é o óleo de coco fracionado da Doterra, que é chamado também de um triglicerídeos de cadeia média. Qual que é a diferença desse óleo de coco com o óleo de coco normal que a gente compra lá para cozinhar? Ele passa por um processo químico de fracionamento, por isso que fala fracionado, que separa desse óleo a porção gorda, o ácido graxo. Então, é um óleo que ele não vai deixar aquela pele oleosa, tá? E aí ele vai ter ácido láurico, que eu achei muito interessante, eu não sabia disso, eu pesquisei, fazendo essa aula, eu achei muito interessante que o ácido láurico, ele tá no leite materno, eu amamento até hoje, e ele tá no leite materno, e ele tá relacionado com uma melhora na inflamação e na imunidade. Então, olha que interessante, né, essa informação. E aí vai prevalecer o ácido caprílico e o cáprico, que são moléculas bem pequenininhas. Quanto menor as moléculas, né, o óleo essencial eu já falei, que são moléculas também bem pequenininhas. Isso melhora a absorção desse óleo na nossa pele. Então, se eu associo a esse óleo de coco, eu vou ter uma absorção melhor, consequentemente, um efeito melhor, tá? Ele é menos comedogênico. O que que é isso? Não deixa a pele oleosa. Então, se eu vou passar no meu rosto, minha pele já é oleosa. Se eu passar
Óleo de soja, por exemplo, vai ficar mais oleoso ainda. E aí eu vou começar a ter, os poros vão ficar obliterados, então lá na frente eu vou ter cravo, espinha. Então, isso não acontece quando a gente utiliza o óleo de coco, tá? Olha que legal, vou passar um óleo essencial na minha pele, porque existem muitos ótimos para a pele, então eu vou associar com um óleo que seja favorável para a minha pele, tá? Para não gerar essa oleosidade. Mas sei lá, ai, minha filha tá com uma assadura, vou passar no bumbum, vou passar numa região que não importa se vai ficar oleoso ou não, eu posso usar o que eu tenho ali disponível, tá? Ele tem maior tempo de validade, ele não fica rançoso, sabe? Quando começa ali no fundo ficar turvo, demora muito, isso não acontece no óleo de coco fracionado, tá? E ele também não endurece igual o óleo que a gente usa, compra lá no mercado quando esfria. E aí, gente, eu vou pedir para vocês darem print nessa tabela de diluição, porque eu não vou comentar, né, cada um, não tem nem sentido a gente decorar qual vai ser a concentração que eu vou utilizar. Mas é importante pensar que nossa pele é sensível, então uma concentração menor. Crianças são sensíveis aos óleos essenciais, a gente precisa fazer uma diluição maior, então a gente tem que ter um cuidado com isso. Dor. Dor é um processo agudo, a pessoa está com muita dor, então a concentração ela pode ser maior. Então a gente vai avaliar, né, qual vai ser a concentração de acordo com a necessidade, tá? E aí aqui, ó, eu vou colocar para bebês. Antes de 3 meses, eu geralmente não recomendo o uso do óleo essencial, tá? Salvo algumas necessidades maiores. Eu vou dar o exemplo da minha filha. Eu não usei óleo essencial até os 3 meses, só que ela tomou Lufital todos os dias durante os 3 meses, porque eu tinha medo dela ter cólica. Hoje, quando eu tiver outro bebê, eu vou usar o óleo essencial desde o dia 0, tá? Porque eu prefiro usar um óleo essencial bem diluído do que dar para o meu bebê um Lufital para não ter cólica. Então, assim, é aquele bom senso. Mas geralmente para as minhas clientes eu não recomendo utilizar, porque eu não sei como que aquela pessoa vai usar, né? E a gente está falando de um recém-nascido, uma criancinha que não tem ali, né, os seus sistemas muito desenvolvidos. Então, aqui, até 3 meses, essa indicação, ela é uma diluição bem baixinha, então eu vou utilizar uma gota em 30 ml de óleo vegetal, tá? De 3 a 24 meses, aumenta um pouquinho, e à medida que a criança vai crescendo, a gente pode fazer soluções mais concentradas. E onde que eu vou utilizar? Primeiro que depende, né, se eu tô com uma dor no meu joelho, eu vou aplicar no meu joelho. Mas se eu tô uma dor de cabeça. Geralmente eu aplico aqui na têmpora, na minha fronte, na minha nuca, gera um alívio. Em bebês, né? Na minha filha, tá gripadinha. Faço alguns blends, passo no peitinho, nas costas, na sola do pé, tá? Então, a gente vai aplicar de acordo aí com a nossa necessidade. Indicação do caso. E além disso, né? Além dessas duas primeiras formas de se utilizar, hoje em dia, né, tem sido muito utilizada a forma via ingestão, tá? Essa forma, ela de emprego dos óleos essenciais é relativamente nova, porque até 4 anos atrás a gente não tinha no Brasil nenhum óleo essencial que tinha esse selo de pureza. Então, muitos aromaterapeutas, né, ficam de cabelo em pé quando fala da ingestão, mas a ingestão já é algo que já é muito utilizado em outros países, como, por exemplo, na França, em que a aromaterapia nasceu na França e lá eles utilizam há muito tempo o óleo essencial através da ingestão. E o único óleo essencial com selo de aprovação, né, da Anvisa para ingestão são os óleos essenciais do Terra no Brasil, tá? Então, nenhuma outra marca a gente pode ingerir. E tem surgido, né, cada vez mais estudos que confirmam e atestam essa possibilidade. Mas, gente, algumas questões precisam ser levadas em consideração, tá? O óleo essencial, ele pode interagir com medicação. Então, se eu estou falando de uma pessoa idosa que toma 37 mil medicações, eu tenho que ter um certo cuidado ao prescrever um óleo essencial via oral, tá? Lembrando que evidências científicas demonstram que, de forma aromática e tópica, o óleo essencial ele vai exercer o seu efeito. Mas a gente, né, que tá acostumado a tomar o comprimidinho, pra gente é um pouco meio
contraintuitivo eu passar ou inalar, mas a forma tópica também tem um efeito muito interessante, né? Um exemplo, tô com uma dor no estômago. Eu já tive várias vezes, já aconteceu várias vezes comigo, que eu apliquei topicamente na minha barriga o óleo essencial e eu melhorei, né? Então eu posso utilizar, por exemplo, no bebezinho que tem cólica, a lavanda que tem evidência científica que alivia a cólica de bebê, juntamente com só a lavanda já vai ajudar, né? Um olhinho vegetal. Então, olha que interessante, eu vou ter um efeito semelhante à ingestão. Só que hoje existem, né, já bastante embasamento que atesta essa ingestão, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Algumas pessoas têm o hábito de pingar uma gotinha, né, sublingual ou uma gotinha na água. O que que acontece se eu pingar essa gota na água? O óleo essencial ele não vai se misturar com a água. Então pode acontecer dele ficar no recipiente, né? E aí você nem está ingerindo, você está ingerindo traços desse óleo essencial, uma pequena parcela. E aí, às vezes, a gente não vai ter todo aquele benefício, tá? Pingar embaixo da língua. Eu, particularmente, não gosto, porque eu odeio o gosto de alguns óleos essenciais. Eu faço um blendzinho para mim de imunidade e quando eu preciso pingar, nossa, eu fico com aquele gosto o dia inteiro. Uma opção é a gente comprar cápsulas vazias de gelatina, pingar uma gotinha do óleo essencial dentro dessa cápsula vazia e uma gotinha de azeite de oliva ou óleo de coco e fazer a ingestão daquela cápsula, tá? Vou utilizar de uma forma crônica, estou com um problema. Por exemplo, eu fiz a indicação de um método, né, de ingestão de 2 óleos essenciais para uma pessoa que estava com pedra na vesícula. A indicação é tomar 21 dias, parar 7 e, se necessário, continuar, se não tiver resolvido o problema. Mais 21 dias, mais dar essa pausa de 7 dias, tá? Para essa janela terapêutica e acontecer e o organismo não acabar se acostumando com aquela substância. Então, fica aí essa dica. E aí, gente, eu vou falar agora rapidamente dos principais óleos essenciais, porque a gente já entendeu o que é, como usar. Então, quais são os óleos que são os coringas para a gente ter em casa? Então, quando a gente fala de óleo essencial, o primeiro que vem na nossa cabeça é a lavanda. E a lavanda, ela é considerada aquele calmante, tá? Então, ele é ótimo para sono, estresse, ansiedade, bruxismo. Eu que sou dentista, né? Ele gera um relaxamento muscular, então é bem interessante. Ele é ótimo para pele também, tá? Então, alergias, dermatite, psoríase, ele tem uma ação anestésica. Então, é interessante, fui picado, né? Uma picada de abelha, aquela coisa que dói. Passa, gente, rapidamente aquilo ali desincha. Tem vários relatos lá no nosso grupo, né? De criança, de bebê que foi picado, fez uma foto antes e depois, em poucas horas, já não via mais nenhuma alteração na pele daquela criança. E aí eu trouxe algumas evidências científicas, tá? Então, essa aqui, ó, demonstrou aquela questão que eu comentei sobre o neurotransmissor. Então, a lavanda, né, os principais componentes é o linalol e o acetato de linalina, lila, tá relacionado com esse neurotransmissor chamado GABA. Então, ele ativou esse neurotransmissor. E esse neurotransmissor, o que ele gera no nosso organismo quando ele está ativo? Relaxamento, né? Ele é aquele neurotransmissor que se a gente tem ali entre um neurônio e outro, a gente vai ter uma inibição do nosso sistema nervoso. Então, a pessoa ela vai experimentar relaxamento, um sono melhorado. Mas uma informação, gente. Lembra que eu mostrei aquela lista de substâncias que pode ter dentro de um frasquinho? A lavanda, ela pode ter uma substância chamada de cânfora. E algumas pessoas são mais sensíveis a essa cânfora. E a quantidade ela é bem pequenininha. Mas algumas pessoas, ao invés de elas experimentarem um relaxamento, elas vão experimentar o quê? Agitação. Me fala aqui no chat se alguém aqui já usou ou se tem alguém, né, vendeu óleo essencial e a pessoa ficou mais agitada ao invés de mais calma. Acontece por conta dessa cânfora na lavanda. O que a gente pode fazer para reverter isso? Associar a lavanda a um óleo cítrico, por exemplo, lemongrass, wild orange, porque esse cítrico limoneno vai se ligar a esse receptor que se liga à cânfora, e aí a gente não vai ter essa cânfora ali atuando mais. Aí a gente vai ter a parte boa
do óleo essencial de lavanda, tá? Eu coloquei aqui esse artigo que avaliou, né, que eles observaram que a inalação da lavanda melhorou a qualidade e quantidade de sono, bem como o humor de pacientes diabéticos que sofriam de insônia e não afetou o estado metabólico. Alguns óleos essenciais, eles podem gerar algumas modulações, alterações hormonais, mas com relação à diabetes, a gente pode utilizar aí nos nossos pacientes, nos nossos clientes, que a lavanda não tem nenhum efeito, né, nesse metabolismo, né? Não vai prejudicar a saúde geral dessas pessoas, muito pelo contrário, vai trazer aí qualidade de vida. Coloquei esse artigo também para a gente ver quão dinâmico, né? E quantas indicações legais a gente pode ter com um único óleo. Então, esse aqui mostrou que o uso tópico, né? Então, foi induzida a psoríase em ratinhos, e aqui utilizou-se a lavanda. Então, eles observaram que a lavanda atenuou, diminuiu a inflamação, tá? Na pele daqueles ratinhos com psoríase, e eles acreditam que é por conta dessas duas substâncias, o linalol e o acetato de linalina. Então, vejam que esse óleo essencial também vai ter um efeito na pele, tá? Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta. Olha, a lavanda, como a gente vai fazer essa inalação, tá? A inalação, a aromaterapia, ela é muito benéfica, né? Quando a gente não faz a ingestão. Quando a gente faz a ingestão, a gente precisa ter esses cuidados maiores. Mas com relação à inalação do óleo essencial, eu não preciso ficar muito atenta com essa janela terapêutica. Por quê? Porque a inalação, quando a gente inala, esse óleo essencial, ele não vai ser metabolizado no nosso fígado, tá? Ele vai ser logo eliminado no nosso suor, no nosso xixi. Então, veja, né, o quão maravilhoso é a gente utilizar a aromaterapia, porque quando a gente utiliza de uma forma adequada, a gente acaba tendo quase zero de efeito colateral, tá? Agora, com relação à ingestão, a gente precisaria sim ter um certo cuidado, tá? Não sei se eu te respondi. Mas com relação à inalação, a gente pode utilizar sim, porque a lavanda ela é bem segura, tá? E aí, gente, Peppermint é o meu óleo essencial favorito da vida, porque ele trouxe para mim um alívio da minha dor de cabeça. Lembra que eu falei que eu venho de família hipocondríaca? E eu tive a minha fase hipocondríaca que eu tomava Neosaldina à torta e à direita, né? Aquela cartelinha assim, virava miséria na minha mão. Então, qualquer coisinha, Neosaldina. Meu corpo se acostumou com a cafeína da Neosaldina, porque ela tem cafeína. Todos os dias, no mesmo horário, eu tinha dor de cabeça. Não sabia o que era, né? Achava que era aquela enxaqueca crônica, mas na verdade era o meu corpo pedindo a Neosaldina. Então, quando começou a dar essa dor de cabeça, eu descobri o Peppermint, eu comecei a usar o Peppermint, até que meu corpo entendeu que não ia ter mais a cafeína da medicação. Ó, como você disse, o bichinho picou. Toda vez eu tenho que misturar com óleo de coco ou passar puro. Olha, em casos mais agudos, por exemplo, vamos pensar uma picada, né? É uma coisa mais aguda ali no momento. Eu molharia o meu dedo, sujaria o meu dedo, assim, bem de levinho e passaria puro. Da mesma forma que eu passo, por exemplo, a melaleuca numa espinha. Eu tô com uma espinha ali, eu preciso de algo mais resolutivo. Eu prefiro passar de uma forma pura, tá? Ai, mas agora tá com uma machucadinha, eu vou passar uma semana, todos os dias um pouquinho, aí eu recomendo que você faça um blendzinho para ir utilizando no seu bebê, tá? Inclusive, né, quem é mãe, gente, já deixa uns blends, tem uns blends coringas pra gente já deixar pronto. E eu vou comentar um pouquinho a associação que a gente pode fazer para já passar na pele dos bebês. Então, o Peppermint, ele é excelente para respiração, tá? Questões respiratórias, dor de cabeça, enxaqueca, mau hálito, estômago, eu uso muito ele quando eu tô com meu estômago ruim. Pingo direto uma gotinha na minha língua, porque geralmente esses momentos acontecem quando eu saí de uma festa, fui almoçar na minha sogra, tô voltando para casa, comi demais, e aí eu tô com peppermint ali no carro, pingo uma gotinha, tomo uma água
Gente, é batata. E aí, ele já era o meu óleo essencial favorito. E eu fui, né, organizar essa aula hoje. E, gente, eu encontrei tanta evidência científica do peppermint que eu falei, gente, agora eu vou pôr num pedestal. Olha esse artigo, né, que eu encontrei, que ele avaliou a farmacologia completa desse óleo. E, gente, olha o tanto de coisa boa que esse óleo essencial faz. Anti-inflamatório, bactericida e bacteriostático, antiviral, imunomodulador, então ajuda o nosso sistema imune, neuroprotetor, então protege os nossos neurônios, antifadiga, né? Eu fui até pesquisar o que que acontece com essa questão aqui, antifadiga. E quando a gente está muito cansado fisicamente, quando a gente faz muito esporte, por exemplo, o nosso músculo, ele libera um ácido. Isso gera uma acidez no nosso organismo, que pode dificultar a nossa recuperação física. E aí o peppermint, gente, na pesquisa lá, mostrou que esse ácido lático reduz. Então, gente, olha que maravilhoso. Outra coisa, ele melhora a nossa respiração, ele atua nos nossos brônquios, né? Ele tem uma ação nos nossos brônquios. Então, eu vou respirar melhor, mais oxigenação, a minha fadiga vai ser menor. Então, olha que óleo maravilhoso. Eu saí assim, eu falei pro meu marido, gente, já amava esse óleo essencial. Depois das minhas pesquisas de hoje, eu vou criar um pedestalzinho para ele. Antioxidante. Gente, tem muito óleo essencial que é antioxidante. O do Terra, eu vi algumas imagens, algum conteúdo da última convenção que teve nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eles já estão batendo muito nessa tecla da prevenção, anticâncer. O que que acontece? Assim como nós nos estressamos no nosso dia a dia, as nossas células também se estressam e elas geram, né, uma oxidação, ela libera radicais livres no nosso organismo, como se fosse um veneno. E isso, ao longo dos anos, né, porque nenhuma doença acontece do dia para a noite, ao longo dos anos, isso vai gerar doença, vai gerar o que? Câncer, envelhecimento precoce, tudo por conta da liberação desses radicais livres. E muitos óleos essenciais têm sido utilizados, recomendados, para redução desses radicais livres, né? Com essa ação antioxidante, para melhorar o nosso envelhecimento, para melhorar aí essa ação antitumoral também. Então, olha que interessante, gente. E aí eu trouxe até o artigo, né, que eu vi que aliviou essa fadiga. Então, foi um experimento que eles fizeram em ratinhos, né? Eles colocaram os ratos para nadar até a exaustão, e alguns, né, um grupo inalou, eles colocaram no ambiente o óleo essencial de peppermint e outros não utilizaram nada. E aí eles observaram, né, essa redução no ácido lático, redução no consumo de glicose. Então, se eu tenho uma redução de glicose, glicose é o que dá energia para o nosso organismo. Então, eu vou ter, né, eu vou estar ali mais disposto. Então, gente, eu achei essa evidência assim maravilhosa. E outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, gente, ó, quero todo mundo divulgando essa aula, divulgando que estava aqui no Instagram para os amigos. Pelo menos alguma informação positiva vocês vão ter. Então, eu quero todo mundo contando para pelo menos uma pessoa, para a gente criar uma corrente do bem. Porque, gente, como eu falei lá atrás, o do Terra não vai estar lá no Big Brother, não vai estar na propaganda. E a indústria farmacêutica, ela tá em toda a propaganda, né? Tomou Doril, a dor sumiu, dor de cabeça Neusa. Então, é uma indústria fortíssima. E eu acho que essa solução natural, ela precisa ser difundida, gente. Então, todo mundo aqui com compromisso de levar isso para o máximo de pessoas possível, tá? Outra informação que eu também achei muito interessante é que o peppermint, ele está relacionado com aumento na aprendizagem e memória, tá? Então, ele é um óleo essencial que a gente pode utilizar para foco e atenção. Nesse artigo aqui, eles utilizaram um ratinho com uma mutação, né? Eles geram ali naquele rato um defeito cerebral para simular pacientes, pessoas com Alzheimer. E aí eu até pesquisei como que foi feita essa pesquisa, porque eu achei muito interessante. Eles colocam esses ratinhos em um tanque com um labirinto. Então, um tanque de água, esses ratos precisam nadar para chegar numa plataforma. Então, eles nadam várias vezes, vão e voltam. Então, eles decoram a saída do labirinto. Depois, eles escondem a plataforma e o rato ele precisa fazer, né, automaticamente esse caminho. E eles observaram que aqueles ratinhos que inalaram, né, que colocaram lá no ambiente o peppermint,
encontraram o caminho de volta, né? Então, eles sugerem o uso e, logicamente, mais estudos, né, do uso do peppermint para pacientes, para pessoas com Alzheimer. Achei muito interessante, muito rica essa informação, né? Porque muitos de nós conhecem essas pessoas, usam medicações fortes, muitas vezes não tem melhoras. E assim, né? O que a gente vai perder em apresentar um olhinho, um difusor que pode ficar no ambiente e que pode trazer alguma melhoria para aquela pessoa? Cuidados com criança. Gente, o peppermint, ele apresenta álcool, ele apresenta mentol, ele apresenta cânfora, que são substâncias que podem ser muito fortes para as nossas crianças, tá? Então, até 6 anos não é recomendado. Se for utilizar, com muita cautela, tá? Então, assim, eu geralmente não recomendo, mas eu vou falar o que eu faço aqui em casa. Já aconteceu várias vezes da Elisa ficar gripada, ficar ruinzinha, aquele nariz que não para, que não seca, a gente faz lavagem nasal 37 mil vezes e ainda tá escorrendo. E eu uso vários óleos essenciais que são mucolíticos, que ajudam a secar, né, a melhorar. Só que eu já percebi que nenhum é igual ao peppermint, tá? Ou o brief, que eu uso também. Então, quando eu vejo que, ai, não tá melhorando, eu coloco pelo menos uma única gotinha no difusor, tá? Então, assim, bom senso sempre. Então, geralmente, eu faço essas indicações mais particulares para as minhas clientes, para as mães que eu conheço, porque eu sei que vai ter bom senso. Então, tenham cuidado aí ao indicar, porque eu vejo algumas indicações muito doidas, né? Criança com 30 gotas de peppermint. Gente, nem a gente pode usar 30 gotas no negócio, porque é muito concentrado. Então, cuidado com as crianças. E assim, sempre o bom senso, né? Não tá dando certo com limão. Limão é ótimo, mas na minha opinião, não é igual um peppermint, por exemplo. Então, eu prefiro colocar uma única gotinha que eu sei que ela vai melhorar do que ver o quadro dela piorando e depois precisar de um antibiótico. Então, colocar na balança antes de utilizar, tá? Outro óleo essencial que precisamos ter é o limão. O limão, gente, ele gera um detox no nosso organismo, tá? Então, ele é bom para enjoo, gestante. Gente, eu tive enjoo os 9 meses da minha gestação. O limão, ele ajuda, tá? Tanto inalado, principalmente a inalação, já dá um alívio para aquela gestante. Ele é bom para limpar, sabe aquelas coisas que grudam e não saem? Porque o limão, ele é um solvente, ele vai remover. E aí, ele é interessante no nosso organismo, a ingestão dele, porque ele está relacionado com remoção de cálculo, então pedra no rim, pedra na vesícula, entupimento de artéria. Então, tem muitos relatos de pacientes que estavam com colesterol alto, fizeram a ingestão desse óleo essencial e houve a redução. Então, olha que coisa mais maravilhosa. E a gente sabe que o limão, os cítricos, eles são antioxidante. Tanto é que, né, nutricionista adora recomendar que a gente utilize aquele shot matinal com óleo. O óleo essencial, ele vai ter uma ação legal também, tá? Não vai ser igual o suco, porque a gente vai extrair da casca, então é uma quantidade de limoneno, e vai ter uma ação anticancerígena também. Outro queridinho é a melaleuca. A melaleuca, ele é um antimicrobiano. O que é isso? Tem ação fungo, bactérias e vírus, tá? Então, eu posso utilizar em feridas, machucados, que corre o risco de uma infecção. Então, nossa, tá muito feia aquele corte, então não quero que infeccione, não quero precisar tomar um antibiótico depois. A gente associa a melaleuca. Espinha, infecção de ouvido, lembrando que nunca vamos pingar o óleo essencial diretamente no ouvido. Eu vou diluir e vou aplicar ao redor. Infecção de garganta, tá? Então, tudo isso, esse óleo essencial vai ajudar. Quando estamos doentes, eu coloco no difusor, porque eu vou inalar parte, né? Dessas partículas vão para o meu pulmão, então eu vou ter uma ação ali também no meu pulmão, no seio maxilar, em caso de sinusite também, tá? E aí eu trouxe esse artigo que demonstrou, né, uma ação antimicrobiana de várias cepas bacterianas. No meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com micro-organismos, tá? Com microbiologia, então eu sou apaixonada por essa área. E assim, me alegra ver que esse óleo essencial ele tem essa ação com esse tanto de bactéria, né? Uma bactéria muito estudada pela gente lá na odontologia, o Enterococcus fecalis, e esse óleo essencial tem uma ação
contra essas bactérias. Também tem uma ação antiviral. Antibiótico não tem ação antiviral, então olha que interessante. Eu tenho uma substância que vai ser superior ao antibiótico em caso de uma gripe, por exemplo, que é um vírus. Não adianta eu tomar antibiótico por uma gripe, mas eu posso usar uma melaleuca. E outra informação muito importante, né? Ao contrário do antibiótico, ainda não há relatos de resistência bacteriana dessas bactérias ao uso da melaleuca. Acredita-se que isso acontece, né? Pode ser que ainda tenha, mas até o momento não tem nenhum achado clínico que demonstre. Lembra que eu falei que o óleo essencial tem 300 substâncias, né? Tem muitas substâncias. Então, eu vou ter várias substâncias atuando. Então, é difícil que aquela bactéria resista a todas essas 300 substâncias, entendeu? Então, pode ser que ela seja mais resistente a uma única substância que tem na melaleuca, mas as outras vão continuar tendo uma ação. Se eu tomo um antibiótico, eu vou ter uma única substância atuando naquele micro-organismo. Então, gente, olha que belezinha, né? São esses óleos essenciais. Outra informação, né? Essa aqui é uma revisão que traz o uso da melaleuca, ela também é chamada, né, conhecida como tea tree, na dermatologia. E foi assim que eu comecei o uso, né, dos óleos essenciais, porque eu fui buscar um óleo que me ajudasse na espinha. E aí, nessa revisão, eles trazem, né, o uso no tratamento de acne, dermatite, gengivite. Eu ia até colocar o artigo, mas eu não esqueci, né? Então tem estudos na odontologia já, né, que observaram que a melaleuca num bochecho ajuda pessoas que têm essa inflamação gengival, né, esse problema na gengiva, em decorrência de micro-organismos que estão ali na gengiva, reparo de feridas e também aquela atividade anticâncer que eu comentei que muitos óleos essenciais, se não todos, também terão. Redução de citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, quem também aí é da odontologia ou da área da saúde sabe, né, do papel dessas citocinas no nosso organismo, né? Muitas vezes, gente, a doença que a gente tem não é por conta do vírus ou da bactéria, é por conta de uma resposta exacerbada do nosso próprio sistema de defesa, né? A gente tem uns soldados no nosso corpo que tenta combater vírus e bactéria. Só que às vezes, né, quando começa essa guerra, nossas células destroem não só o vírus, a bactéria, destrói também o nosso tecido bom. Então, se eu tenho uma inflamação exacerbada, eu vou ter dano no nosso organismo também. E esses óleos, né, bem como a melaleuca, vão atuar reduzindo essas citocinas. Esse foi o estudo que eu descobri, né, o tea tree, que ele comparou com essa substância, o peróxido de benzoíla, que na época foi até a substância que o dermatologista tinha me passado. Nesse estudo, eles observaram que não teve diferença estatística entre os dois, então comprovando que a melaleuca pode ser utilizada para acne. O que eles observaram que a melaleuca precisou de um tempinho um pouquinho maior, e gerou menos efeito colateral, né? Gerou menos efeito adverso. Então, por ser uma substância mais natural. Então, olha que informação interessante. Outro óleo essencial, gente, já estamos acabando, tá? É o olíbano. O olíbano é considerado o pai dos óleos, né? Ele é aquele óleo que emocionalmente traz aterramento, é aquele óleo que permite, né, uma conexão, né, maior. Eu gosto muito de utilizar ele quando eu tô com a minha cabeça assim muito acelerada, tô muito nervosa, ele me traz pro agora. Né, na Bíblia, os três reis magos, cada um levou um presente para o menino Jesus. Um deles, né, levou o incenso, né? O incenso de olíbano, o franco incenso. Então, é utilizado há muitos anos, principalmente em eventos religiosos, né? Até hoje se utiliza em países né, mais islamita, né? Eu já pesquisei que sim, nessas religiões mais, né, que é bem ali, eles utilizam até hoje o incenso do Líbano, tá? E aí ele tem uma ação de regeneração tecidual. Então ele vai estimular a produção de colágeno na pele, então para a pele é maravilhoso. Para cicatriz, para machucado. E aí eu gosto de combinar, por exemplo, para minha filha, lavanda, olíbano e copaíba. Esses três. A gente vai falar da copaíba também. Depressão, tem muitos relatos
do uso desse óleo essencial para tratamento de depressão, sistema imunológico. Então, são várias as indicações do frankincense, tá? Outro que é o nosso queridinho aqui em casa é a copaíba. A copaíba ela é considerada um antibiótico da mata. Ele é um potente anti-inflamatório e analgésico. Gente, ele é muito utilizado. Não o óleo essencial, mas o óleo vegetal é muito utilizado lá no norte do país há muitos anos, né? Os índios descobriram porque eles viam que aqueles animais feridos, eles iam no tronco dessa árvore e ficavam se esfregando e logo eles melhoravam. E aí eles começaram a extrair essa resina e viram, né, o tanto que trazia ali de benefício. E aí o do Terra faz a extração do óleo essencial a partir daquele óleo vegetal, né? Daquela resina que cai ali do tronco da árvore. E aí, diferente do óleo vegetal, o óleo essencial a gente pode fazer a ingestão. Então, muitas e muitas pessoas, todos os dias, pingam 2 gotinhas debaixo da língua do óleo essencial de copaíba, porque ele traz aí benefícios para o nosso sistema imunológico, ele também é um antioxidante, então ele ajuda na questão da imunidade, na prevenção de doenças, então a gente pode utilizar dessa forma. Anti-inflamatório e analgésico, então estou com dor, contusão, utilizo esse óleo essencial. Então, artrite, eu uso muito na minha avó, para artrite, dor, em geral, assim, aquela, de uma forma tópica, ele vai ter uma ação muito interessante, tá? Protetor hepático. Então, quando a minha consultora de bem-estar, 2 anos atrás, me apresentou sobre os óleos essenciais, esse foi o óleo que me brilhou os olhos, porque eu tinha aquele meu problema no fígado e eu pensei, eu vou tomar essa copaíba para proteger o meu fígado, tá? Então, ele é um óleo essencial muito interessante para quem tem problemas, questões no fígado. O óleo de limão, existe evidência também, gente, de redução da esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado. Então, seria interessante pessoas, né, que têm problemas no fígado, utilizar esses 2 óleos essenciais, a copaíba e o limão. Então, pode ter um resultado aí bem favorável. Outro óleo essencial que a gente não vive sem aqui em casa é o Brief. Brief em inglês, gente, é respiração. Então, é um blend, é uma combinação de óleo essencial para questões respiratórias, tá? O que ele tem? Folha de louro, hortelã-pimenta, eucalipto, melaleuca, limão, cardamomo, canforeira e ravensara, que são óleos que abrem os nossos brônquios, antimicrobiano. O eucalipto é um potente antimicrobiano e a melaleuca também, que eu comentei. Então, esse óleo aqui, gente, bronquite, rinite, asma, pneumonia, é esse óleo. Atenção para as nossas crianças, porque existem substâncias aqui que podem ser tóxicas, que podem ser fortes para as nossas crianças. Por exemplo, hortelã-pimenta, o eucalipto, né? Eles têm uma substância chamada 1,8 cineon. Na minha filha, gente, eu utilizo sempre diluído, tá? Eu evito colocar no difusor, mas eu uso de uma forma tópica nela. Evitava usar ao máximo também, até que ela pegou a primeira gripe, né, depois que ela foi, primeiro resfriado depois que ela foi para a escola e começou com uma tosse noturna. Usei um monte de blend, e aí eu vi no grupo uma mãe relatando, olha, a tosse da minha filha sumiu com o Brief. E aí eu resolvi testar. Eu tinha um Brief Touch. Gente, foi um milagre, né? Ela vinha vários dias tossindo, foi a noite que ela dormiu a noite inteira. Então, mais uma vez eu vou falar sobre o bom senso, sobre a gente equilibrar. Não vamos utilizar o tempo todo 37 mil gotas, vamos utilizar de uma forma consciente, mas é aquele óleo que pode evitar que o nosso filho entre no antibiótico, né? Então, vai ser um pouco mais forte, mas aí eu vou diluir, vou utilizar poucas vezes no dia e isso pode ajudar as nossas crianças, tá? Então, mais uma vez, né, o bom senso tem que prevalecer. Para as questões emocionais, né, eu gosto muito de indicar o Balance. O Balance tem um monte de óleos essenciais, também é um blend calmante, tá? Então, esse aqui é para quem tá muito estressado, muito ansioso, síndrome do pânico, depressão, ódio, raiva, rancor, sabe aquele quando você quer matar alguém? Esse é o óleo essencial, tá? Ele tem camomila, esse tanaceto azul é uma camomila marroquina. E a gente sabe que a camomila ele é um calmante, né? A gente
às vezes tá nervosa, tem aquele bordão, toma um chazinho de camomila que melhora. Então, a gente tem aqui uma camomila ultra mega power concentrada, tem o olíbano, que também traz calma, que traz centramento, e muitos outros óleos essenciais que trazem essa calma. Então, é aquele óleo para ansiedade, tá? Muito interessante a gente fazer aquela inalação consciente que eu expliquei lá no começo. Deep Blue é o óleo, a pomada. Então, eu vou ter tanto óleo quanto a pomada para dor. Então, é dor, é o Deep Blue. Eu amo a pomada porque é super fácil de aplicar. Eu já tive vários pareceres de fisioterapeuta que fala que essa pomada é maravilhosa porque ela desliza bem, então ela é muito facilmente absorvida e, consequentemente, a gente vai ter um resultado mais favorável. Então, é dor muscular, dor nas costas, juntas, artrite. Gente, pessoa que está sofrendo ali de uma crise aguda, o que que a gente pode fazer? Pega o óleo essencial, Deep Blue ou a pomada e associa a copaíba, tá? Então, eu posso fazer essa associação maravilhoso. Tem evidência científica, tem artigo em pacientes que fizeram massagem nas mãos porque estavam com artrite nas juntas. E foi muito legal o resultado. Pré-treino, pós-treino, dor de crescimento. Então, tem adolescente, né, que tem esse problema, eu nem sabia que isso existia, mas depois que a gente vira mãe, a gente descobre cada coisa, né? Dor de cabeça também. Então, há quem sinta alívio, né, usando o Deep Blue. Para mim, o que me alivia é o Peppermint, então eu nem chego a usar o Deep Blue, com o Peppermint já resolve, mas tem pessoas que vai ver resultado com o Deep Blue. On Guard, eu acho que é o penúltimo. Ai, tem mais alguns. On Guard é o mix da imunidade. Então, ele tem um monte de óleos essenciais para imunidade, tá? Cravo, canela, eucalipto, alecrim e ao óleo de laranja. O óleo de laranja, ele vem trazer uma... Vem diminuir um pouco... Vem trazer uma suavidade, porque esses outros óleos essenciais, eles são fortes, né? Aquele óleo potente, né? Um cravo, uma canela, gente, o eucalipto. Então, o óleo de laranja, ele traz uma suavidade para que seja mais fácil, né, da gente utilizar. Eu tomo via ingestão. Existe já no do Terra para vender as cápsulas, então geralmente eu compro a cápsula e tomo, mas quando eu não tenho, eu utilizo o óleo essencial. Também posso colocar na cápsula e fazer a ingestão. Posso utilizar também de uma forma tópica. E, gente, sempre que eu tenho visita, eu coloco o On Guard. Porque eu não sei se essa pessoa que está me visitando está com algum vírus. Então, eu difundo no ambiente esse On Guard. Geralmente, as pessoas amam o cheiro, né? A pessoa fala, ai, que cheirinho bom. Mas, na verdade, eu estou protegendo o meu lar dessa pessoa, né? Então, fica aí a dica. Quem trabalha em ambiente contaminado, no consultório, eu também coloco o On Guard. Zengeste é um óleo para problemas gástricos, tá? Então, ele tem gengibre, erva doce, semente de coentro, hortelã-pimenta, estragão, cardamomo, anis e semente de cominho. Então, é como se a gente estivesse fazendo aquele chá da vovozinha. Então, eu tenho aqui, né, um blend super concentrado com várias substâncias que tem essa característica de darem um suporte digestivo. Então, tudo que for de problemas gástricos, eu vou tomar o Zengeste. Eu quase não tenho esses problemas, né? Mais quando eu como muito. E então o meu tá quase que intacto. Gente, eu pingo só uma gotinha na língua, tomo água e é surreal o quanto melhora, tá? Então fica aí a dica para quem tem problemas, enjoo, refluxo, pode se utilizar, e muitos outros problemas relacionados ao sistema gástrico. E por último, gente, o Wide Orange, que é a nossa laranja, que é o mix da alegria, né? É aquele óleo essencial que é impressionante, né? Quando eu faço evento, eu pingo na mão das pessoas, todo mundo fala, ai, que delícia. Gente, é aquele óleo que eu acho que automaticamente a gente sorri. Então, naquele dia que você tá de mau humor, Wide Orange, tá? Ele tem limoneno também, como limão, então ele vai ter essa ação antioxidante, de fortalecimento imunológico, mas eu acho que para o desânimo, sabe? Aquele dia que você tá na bad, vai no Wide Orange, né? Você quer rir, você quer mudar seu humor, é esse óleo. Ele tem uma aceitação muito grande. E os cítricos, gente, assim como o grapefruit, a toranja,
eles têm uma ação na gordura. Então, é legal também, né? Quem tá com celulite, quer fazer drenagem linfática, fazer massagem com esses óleos, que vai gerar uma redução aí nos adipócitos, que são as células de gordura, tá? Então, olha que legal, né? Como a gente pode utilizar também esse óleo essencial. E aí, gente, eu falei um pouquinho sobre os 12 principais óleos. E o do Terra é muito inteligente, né? E facilita a nossa vida. Esses óleos, eles estão separados, dispostos em kits, né? E eu falo que é a nossa farmacinha natural. É aquele kit que eu vou adquirir e eu vou ter tudo que eu e a minha família, né, a gente precisa. Então, eu tenho um kit que é o Living Brasil, que foi o primeiro kit que eu comprei lá no começo da pandemia, que vem todos esses 12 óleos. Brief Roll-On, sim, eu uso na minha filha, tá? E foi o que eu te falei, foi o único óleo, eu já tinha usado vários, que ajudou na tosse dela. Então, eu indico, sim, utilizar, né, nesses casos críticos, bronquiolite. Tá tendo, assim, um surto de problemas respiratórios aqui na nossa região, muita criança com bronquiolite. Então, entre um antibiótico, né, essa progressão, essa criança precisar ser internada e utilizar o brief, eu prefiro utilizar o brief. No peitinho, nas costas, eu passo geralmente 3 vezes por dia, quando ela acorda, antes de ir para a escolinha e antes de dormir, tá? Sempre diluído. Se a pessoa tiver o óleo essencial, fazer uma diluição com óleo vegetal, tá? Então, gente, voltando aqui para o Kit Living Brasil, tem todos esses óleos que eu falei, na versão no frasquinho de 5 ml. E outro kit que é o que mais compensa, porque ao invés de vir pequenininho assim, gente, o kit essencial para o lar vem frascos grandões de 15 ml. Eu não tô com nenhuma aqui de 5 para comparar. Aqui, tem uma aqui. Então, esse outro kit vem frascos de 15, vem 3 vezes mais. E ao invés do óleo essencial para dor, vem a pomada. Nesse kit vem um difusor de graça, que é o difusor Peeble, que é um lançamento. Era o difusor mais vendido nos Estados Unidos e agora chegou aqui pra gente. Então, né, finalizando, né, vocês, quem não conhece, quem quer começar a introduzir, a utilizar esses óleos essenciais, eu recomendo que comprem, que adquiram algum desses kits, tá? Aqui tem algumas indicações, como eu uso em caso de gripe e resfriado. Então, eu coloco, faço cabaninha em mim, que é colocar numa bacia com água quente, alguns óleos essenciais e uma toalha por cima, difusor, né, para usar com criança. Posso fazer cabaninha fazendo assim uma casinha mesmo, porque é perigoso eu colocar, né, um frasco de água quente com uma criança. Então você coloca no ambiente, fecha, coloca uma cobertinha e a criança vai inalar aquele óleo essencial. Então é uma forma legal de se utilizar. Evitar o eucalipto, peppermint em grande quantidade, né? O brief com certa segurança. Primeiro socorro, gente, o que a gente pode utilizar, né? Dá um print aqui para depois vocês fazerem em casa, já deixar pronto. A Débora perguntou. Então, geralmente eu já deixo pronto. Caiu, machucou, problema na pele, picadinha, eu já uso essa combinação. Copaíba, frankincense, lavanda e melaleuca. Então, vejam que adquirindo esse kit, gente, eu tenho tudo que eu preciso, que a minha família precisa. Eu tenho aquele óleo que meu marido precisa quando vai no CrossFit, quando a minha filha machuca, suporte imunológico, respiratório. Então, existem várias indicações e uma infinidade de uso. Aqui eu coloquei aquele artigo que eu comentei, né? Da massagem do Deep Blue Copaíba em pacientes com artrite e melhorou. E aí, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Eu nem coloquei aqui valores, então, se você ficou interessado, quer adquirir o seu kit, depois conversa comigo ou com alguma das meninas que te convidou. Estamos aí à disposição, tornando-se um cliente do Terra, você adquirir qualquer produto com 25% de desconto, tem cashback. O que é isso? Você comprou um produto, isso gera uma pontuação que depois você troca por produtos de graça. Quando a gente entra para esse mundo, gente, não tem como. Se a gente usa direitinho, a gente vira o louco do óleo, né? A gente quer divulgar isso para todo mundo, a gente quer que as pessoas utilizem, a gente quer resolver o problema das pessoas com os olhos. Então, se tornar um membro
é muito vantajoso, porque você pode renovar o seu estoque, aquele olhinho que tá faltando, com 25% de desconto. Então, se você gostou, quer começar a utilizar, ainda tem dúvida, gostou de algum desses óleos, né? Quer adquirir o óleo separado, sem ser do kit, também é possível, é só conversar com a gente. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido trazer, né, informações importantes, relevantes. Ficou dúvida? Querem esclarecer dúvidas? Espero que tenha ajudado. Ó, tem baby ali. Olha seu amiguinho, filha. Oi, Davi. Viu, Davi? Cadê? Manda tchau pra ele. Oi, Davi. O encontro dos babies, né, gente? É o Davi. Gente, olha, eu falo que não existe. Toda mãe precisa ter óleo essencial, assim. Olha, a minha filha, eu tenho orgulho de falar que ela nunca tomou antibiótico. O máximo que tomou foi remedinho para uma dipironinha. A Gabi, né, o filhinho dela tem asma. Tá, a partir do momento que começou a introduzir os óleos, saiu da bombinha. Então, assim, gente, é uma vida com qualidade de vida. É tudo de bom. Esse é meu compromisso. Eu amo falar disso. Se deixasse, eu ia ficar aqui até amanhã falando, né? Até passei um pouco do tempo, queria falar uma única horinha, mas eu não consigo, porque é tanta coisa, é tão bom falar disso. E aí eu conto com vocês para divulgar, né? Essa nossa boa nova, para divulgar esse estilo de vida. Gente, muito obrigada. Deixa eu interromper aqui a gravação.